Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nesta manhã, que a misericórdia, que o favor de Deus te alcance e que você tenha um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Aleluia. E hoje eu queria compartilhar com você o Salmo de número 90. E quem escreveu esse salmo foi Moisés. Moisés escreveu 1400 anos antes de Cristo. E Moisés sabia o que era viver como escravo lá no Egito. Ele passou 40 anos lá no palácio, passou 40 anos também no deserto, e foi escolhido por Deus para levar o povo, do Egito à terra prometida, e demorou 40 anos. E nesse tempo todo, Moisés aprendeu o valor do tempo, a importância que o tempo tem na nossa vida. E ele escreve aqui no Salmo de número 90, logo no início, dizendo assim: Senhor, tu tens sido o meu refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e a terra se formasse e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Em outras palavras, Moisés, ele entendeu que Deus, ele é eterno, que Deus é um Deus resistente, que Deus é um Deus ilimitado, que eu e você somos frágeis, que temos uma nossa vida passageira e que nós somos muito limitados. O fato é, meu irmão, que Deus é um Deus ilimitado, que Deus é eterno, mas eu e você somos frágeis. Quando nós temos consciência, querido, e refletimos sobre a eternidade de Deus, nós percebemos que a nossa vida ela é breve. Não foi à toa que Davi, aqui no Salmo 39, versículo 4, diz assim para nós, vou ler: Dá-me, Senhor, em conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Na verdade, Davi queria conhecer, ter consciência, da sua brevidade de vida para viver uma vida melhor. Aqui no versículo também 4, Moisés vai dizer assim para nós: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, como a vigília, da noite. Ou seja, a nossa vida ela é muito breve, e é por isso que Davi queria conhecer, para viver uma vida melhor. E a pergunta que eu faço para você e para mim é: se eu e você soubéssemos quanto tempo de vida nós temos, o que você mudaria hoje na sua vida? O que eu mudaria hoje na minha vida? Eis a pergunta, reflita, pensa, toma uma atitude em relação a isso. O fato é que a nossa vida ela é breve. E Moisés também, ele compreendeu, e ele cita aqui no verso 8, dizendo assim: diante de ti pusestes as nossas iniquidades. Ou seja, Moisés, ele percebeu que o pecado consome os nossos dias. Ou seja, ele faz uma conexão, ele conecta o sofrimento humano com o pecado, e ele percebe que o pecado rouba o nosso tempo, o pecado tira a nossa paz, o pecado destrói as nossas oportunidades e o pecado encurta os nossos destinos. E o maior desperdício, de uma vida, Moisés entendeu isso, que não é morrer cedo, mas é viver longe da presença do nosso Deus. Que eu e você possamos refletir, e pensar, olha, a minha vida ela é breve, mas o que eu tenho feito com essa brevidade que Deus tem me dado? De que maneira eu estou vivendo? E o verso 10 vai dizer também, Moisés dizendo para nós: os dias da nossa vida sobem a 70 ou, havendo vigor, 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Novamente, nós vamos ver Moisés dizendo que a nossa vida ela é breve. A vida nossa passa muito rápido. E Moisés não estava sendo pessimista, mas ele estava sendo realista, afirmando isso para nós. E é por isso que ele escreve: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio. Na verdade, Moisés, durante esses 120 anos de vida que ele viveu, nós podemos dizer que ele viu muita gente nascer, ele viu muita gente morrer,
ele viveu muitas promessas sendo perdidas, e ele viu muita gente vivendo sem propósito. E a pergunta que eu faço para você hoje, nesta manhã, e para mim: de que maneira você tem vivido? O fato é que Deus tem dado, né, graça para você, para mim, né, nós temos vivido, mas de que maneira? Né? Davi, né, e Moisés, eles queriam, né, eles entenderam, né, que a nossa vida ela é breve, mas eles não queriam viver de qualquer maneira, né? Ele chega a dizer, Moisés, né, ele entendeu que o maior desperdício da vida não é morrer cedo, mas é viver longe da presença de Deus. E o fato é como que você tem vivido, de que maneira, né? Eu quero dizer que nessa manhã, né, essa reflexão, essa palavra venha fazer você refletir, você pensar e você tomar atitudes diante da presença do Senhor. Aproveite os dias, né? Aproveite o tempo que Deus tem te dado. Valorize mais as pessoas, priorize mais o Senhor na sua vida, peque menos, tome decisões sábias, vive com propósito, né? Que Deus te abençoe através dessa palavra. Reflita durante esse dia, no nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe. Fica na paz. Shalom.